Olá, boa noite a todos. Vou convidar aqui a nossa convidada de hoje, a Alana. Vamos aguardar aí ela aceitar nosso convite. Já mandei o convite, vamos aguardar aí a Alana. Sejam bem-vindos aí as pessoas que estão chegando, que estão com a gente. A Alana entrou. Oi, Alana. Oi, Seja bem-vinda. Já temos aí algumas pessoas com a gente. oi, gente. Oi, Patrícia. E aí, como é que tá? Animada para hoje? Tô bem animada. Tava aqui já revendo os tópicos que eu separei. Vamos ver pra onde que a gente vai. Vamos ver, né? Porque geralmente a gente organiza e depois vai fluindo, as coisas vão acontecendo e o que importa é que saia, né, de acordo aí com o que faça sentido, com o que vem vindo, né? E também com Uhum, que as pessoas vão conversando, vão mandando aí as suas perguntas também. Então, sim. primeiramente, eu gostaria aí oficialmente de te dar as boas-vindas, te agradecer aí por ter aceitado esse desafio, né, de estar realizando uma live para essa ação tão importante que é o Setembro Amarelo, que é feito por diversas pessoas, né, diversos contextos, mas sempre com o mesmo intuito, né, que é falar sobre vida, né? Então, aí um evento extremamente importante. Queria aí deixar salvo o agradecimento para o Instituto Figura Fundo por ter permitido, né, confiado esse espaço a nós, né, especialmente aí a nossa coordenadora Expedita, que nos permitiu, e a toda a comissão organizadora aí que nos auxiliou, né, que esse evento que vai acontecer durante todo o mês, ele foi realizado por muitas mãos, né, foi aí acredito que um desafio que vocês lançaram aí para mim, né? E cá estamos, né? Alana, muito obrigada. Você também faz parte dessa comissão organizadora e está nos auxiliando aí, assim como muitas outras pessoas que vão aparecer aqui em outras lives, vídeos, no nosso Gestalt Aberto especial no final do mês, que vai ser sobre o viver também. Mas também aí muitas outras pessoas que não vão surgir aqui, que estão nos bastidores e que nos ajudaram, né, em diversas ações aí de Setembro Amarelo e ainda vão nos auxiliar, nos socorrer, né? Então, muito obrigada aí, que muitas pessoas envolvidas nesse movimento, né? Então, gostaria aí de apresentar, se me permite, a Alana, falar um pouquinho sobre você. Então, a Alana, ela é psicóloga. Atualmente, ela está realizando curso de formação no Instituto Figura Fundo, aqui de Curitiba, Paraná, né? Também um desafio nela, né? Eu também sou ex-aluna, sou uma pessoa que continua participando, né? Sempre querendo saber mais, porque cada vez que a gente faz uma aula, cada vez que a gente vai, já fui monitora, agora estou novamente ali com vocês e sempre tem coisa nova, tem muita coisa nova para a gente conhecer, né? É Então, eterna estudante, né? Somos eternos estudantes. parece, né, uma coisa assim, mas é aquela coisa, uma vez psicóloga, eternamente estudante. E é de fato, né? Porque sempre vai vindo muitas coisas novas também, e nós temos que nos atualizar, né? Uhum. Então, realiza atendimento online para adultos, gosta de buscar formas de expressão conectadas à arte,
Então, quem segue é a Alana, quem não segue, vai lá e segue, né, gente? Já dá uma olhadinha. A Alana realmente tem um espírito de artista, né? Quem observa um pouquinho o Instagram já consegue ver, né? Que é amante das artes. Fazendo curso de desenho e pintura, desenhos em unha há 14 anos, né? Customiza as próprias roupas. Fiquei morrendo de inveja disso, né? Porque eu olho e penso, eu não sei fazer nada disso, adoraria, né? A gente se Acho junta, algo, te ensino acho um algo dia. incrível. Oi? A gente se junta, eu te ensino um dia. Oh my God, já pensou que perigo? Depois de ser crochêzeira, virar costureira, nossa, ia ser um. Nossa. Tem grande interesse em relações parasociais e impactos da relação humana com a inteligência artificial. Nossa, o que já daria mais assim umas 3 lives, né? Mais ou menos. Porque vamos falar sério, né? São assuntos aí bastante pertinentes e muito atuais aí no nosso dia a dia, na nossa vida, né? E que, inclusive, estão na clínica também, né? Chegam até Uhum. nós aí várias questões desse lugar, desse contexto da inteligência artificial. Sim. Alana, então você propõe esse tema maravilhoso, né? Eu fiquei assim extremamente curiosa para saber o que você vai trazer e confesso que não quis me ater muito a saber mais, porque eu queria ficar com ar de realmente poder me deslumbrar com o que eu vou ouvir aqui de primeira mão, né? Que é esse lugar da solidão, né? Que a maior distância é a de si. Então, acho que bem impactante pensar e vivemos aí numa sociedade onde a solidão está pairando, dominando, tá muito forte, né? Esse sentimento de solidão. Nunca estivemos tão conectados e acho que estamos conectados, né? Então, é com você, Alana. Tô aqui, curiosíssima, querendo escutar. Até dá para conectar com a fala, né, a minha curiosidade sobre inteligência artificial, que é justamente sobre as relações que a gente está desenvolvendo hoje em dia e como essas relações elas podem ser meio artificiais também, não só com a máquina, mas com as próprias pessoas. E eu achei, eu acho sempre muito curioso entender sobre a solidão, porque a solidão ela vem desse lugar da falta dessa relação e de tentar preencher ela, tentar preencher essa falta da relação com outras coisas. E aí entra a inteligência artificial, né? E no A caso, inteligência artificial sendo um desses meios uhum, aonde vai tentando preencher esse sentimento, essa sensação de solidão. Isso isso. E a angústia que vem junto com o se sentir sozinho. Que realmente é uma sensação e é um sentimento muito forte. Você se sentir só no mundo. Principalmente com tanta gente ao nosso redor. E como você disse, com tanta possibilidade de conexão. E tem muitas possibilidades dessa angústia vir conectada com essa falta do ser, de outro ser junto a mim. E quando tem essa falta, pode vir sensações de abandono, podem vir sensações de que a pessoa se sente invisível, de que ela tá tentando ter outras relações, mas ninguém fica ali, ninguém fala com ela realmente, ninguém se aprofunda naquela relação. E às vezes isso pode acabar acarretando coisas como também ela sentir falta de importância na vida dela, em que não tem só a solidão ali junto, de que não tem outras pessoas, mas ela começa a ter uma relação com ela diferente. Ela começa a se perceber de uma forma diferente a partir do sentimento de solidão. E aí fica esse vazio. e Não. esse lugar desse outro na relação com essa pessoa, daria para dizer que é o mesmo lugar? Você compreende sendo o mesmo lugar, por exemplo, da inteligência artificial?
de preencher-se com outro, ou você vai vendo de duas formas, que existe o não estar só e estar em relação com o outro, mas também existe esse lugar de, às vezes, a pessoa não se perder de si ao estar sempre buscando o outro. A relação com a IA, né, com a inteligência artificial, ela é um tanto quanto diferente, porque a IA, ela normalmente vai tentar te agradar. E ela vai te dar o que ela acredita que você quer. É um algoritmo, ele vai querer que você volte lá, né? Uhum, Então, ele vai ser tendencioso a falar algo que você quer escutar para ele estar lá. uhum. E eu até, na época que eu estava pesquisando mais a fundo, eu não me lembro agora da palavra, mas teve uma pessoa que ela colocou uma palavra em grego, que foi como ela nomeou o tipo de relação com a IA, que é uma relação espelho. Que a pessoa, ela tá como se ela estivesse tendo um espelho dela. Então, tudo que ela gostaria de ouvir e ter em alguma relação, ela estaria tendo ali. E aí não é uma relação que é feita de diferenças, é uma relação que é feita de igualdades, porque a IA ela tá tentando se igualar a você e ser igual a você para você ficar. E aí quando a pessoa tá sozinha, sentindo isso, ela percebe essa identificação. E ela não quer voltar a ficar sozinha. E tem essa angústia, tem esse sentimento ruim, essa tristeza. Aí vai do que a pessoa diz sobre, né? Sobre se sentir sozinho. É E aí. interessante, porque de repente aí se preenche um vazio numa relação que é, de certa forma, fantasiosa, né? Porque esse outro não vai estar colocando e falando muitas vezes aquilo que a gente precisa ouvir, né? Ou ver, Uhum. mas sim o que a gente deseja, né? É que é até engraçado, né? O falar. São palavras vazias. Quando um ser humano fala, são palavras completamente cheias de significado. E completamente cheias de emoção e toda a história da pessoa. Mas quando a máquina tá falando, ela tá só trazendo palavras que foram traduzidas de números. E que, de alguma forma, faz sentido. Mas que não tá realmente aprofundando a relação. E em muitos casos que eu vi, as pessoas elas conseguem sentir que a máquina tá viva, como se ela tivesse vida, só que ao mesmo tempo também tem casos que elas sentem que não tem a conexão certa, sabe? Não tem aquela aprofundamento que tem na relação humana. E é muito interessante ver daí as pessoas que desenvolvem até um relacionamento amoroso. Que o relacionamento amoroso tiveram alguns casos que eu vi no Reddit daí, que é um site de fórum, que as pessoas estavam falando que elas estavam cansadas de tentar se relacionar com os seres humanos de verdade. E a IA, ela estava dando tudo o que a pessoa queria. Ela respondia tudo que ela queria, ela falava tudo que ela queria, dava atenção na hora que ela queria. E aí tudo ficava centrado na pessoa que é quase dona, sabe? Dessa outra e dessa relação. E aí acho que é interessante pensar que nós vamos aí vendo um movimento do nosso tempo, bem contemporâneo, né? Bem do nosso tempo agora em relação e como isso é extremamente novo, mas já vem chegando aí nos consultórios muitas questões, né? É, falava-se muito agora há poucos anos da intoxicação tecnológica, né? Pelo excesso de uso de telas, ainda é algo falado, mas de repente, quando vem a IA, começa-se novamente a rever essa questão das relações, né? E o como a ideia de se relacionar com uma máquina como você mesmo disse, chega a soar meio engraçado, né? Mas não é um engraçado de graça, acho que é meio um ai meu Deus, o que, que é isso, né? Como vamos lá, isso demonstra uma desconexão mesmo, né, de relações.
E aí me vem assim, né, esse lugar de o como que é a solidão nas relações, não só com a IA, né? Uhum, Mas olhando o que você nos traz aqui como tema, a solidão consigo mesma, né? E o tamanho da profundidade, né, da solidão, né, de uma pessoa que de repente precisa se relacionar, que a melhor forma, o melhor ajuste que ela consegue é esse, é o que ela dá conta de fazer, é o que ela consegue, né? Na Gestalt a gente dizer que é um ajustamento, né? Então, mas de repente, o quanto isso se tornando repetidamente repetido, né? Se torna daqui a pouco algo que não é saudável, né? Que cristaliza, né? Que não ajuda a pessoa a crescer, aquilo não vai só vai trabalhar no sintoma, né? Não vai trabalhar na questão em si que a pessoa está vivenciando, né? E eu fico pensando assim, quando está falando, o como muitas vezes as pessoas estão em relações com seres humanos mesmo, né? E o como elas vão colocando todos os seus desejos, necessidades e vontades, né? É, as buscas, todas, muitas vezes, numa responsabilidade da relação com o outro e para o outro, uhum, né? E o quanto isso parece-me que vem nesse lugar de solidão mesmo, né? De ficar só, que é o que você traz, né? Distante de si mesmo, que é esse lugar, acho que me vem assim do autoconhecimento, do desenvolvimento, de olhar os seus processos, as suas necessidades, né? O quanto não olhar isso, né? Não se olhar leva para esse lugar aonde essa desconexão de si acaba acarretando nesse lugar aí, meio que parece-me quase que de abandonar-se, né? De deixar-se ali, ou de repente de ir se conectando com o que dá conta de conectar, seja o outro humano, o outro máquina, ou enfim, diversos outros ajustamentos, né, que o ser humano vai fazendo para dar conta da sua angústia, né? E é um, e é interessante o que você falou agora, que é voltado para o outro, não é uma conexão voltada para si. Gente, E eu preciso dizer que a Cláudia Tessari entrou na nossa live. Olá, Cláudia, seja bem-vinda. olá, Tô aqui agora, gente. Muitas pessoas queridas aqui, inclusive. Sejam todas bem-vindas. Espero que vocês estejam aqui apreciando e mandem os seus comentários, as suas dúvidas, as suas afirmações, os seus questionamentos. Nos ajudem a construir essa live. uhum, Vamos lá, te cortei, desculpa. tudo bem. É, eu quis trazer a solidão voltada para a pessoa, se desconectando dela mesma, justamente para a gente conseguir trazer esse olhar de que quando a pessoa está em relação, ela pode ter algumas formas dela se relacionar. E para mim, que são mais fáceis de explicar assim, é colocando como se fosse de duas formas. Que uma forma é de uma forma mais dependente, de que você depende do outro, que você precisa do outro para preencher o seu vazio. E é algo muito interessante que é reforçado pela sociedade desde que a gente é pequeno, com coisas populares assim de todo mundo Tô tem sua achando metade que da você vai trazer laranja. uma bomba agora. Tô achando que você vai trazer uma bomba. Vamos lá, Não deixa eu me explorar sei, aqui. Vai lá, o que que é não desde sei. criança? Vai lá, me conte. É que a gente vai crescendo, entendendo que precisa preencher o espaço para o outro. Então precisa preencher as como se fosse a aprovação, precisa da aprovação do outro, precisa preencher o lugar de uma criança obediente, uma pessoa que vai ser produtiva no futuro, e é bem estudiosa, que é uma pessoa boa.
Só que a É gente não verdade. é dado espaço para entender o que é tudo isso. Aí você tá falando isso, e agora eu tô aqui lembrando de coisas que você me cativou a pensar nesses últimos dias devido a esse tema, né? Você me deixou literalmente reflexiva. Vamos ver se é disso que você está me contando, se é isso que eu estou entendendo, né? Desse lugar aonde socialmente nós chegamos aqui já recebendo os papéis que temos que desempenhar. É nesse sentido, ter boa profissional, boa aluna, boa filha. E aí a gente poderia abrir um paralelo aí de como nós mulheres, sim, somos muito mais cobradas e temos aí questões, né, em relação a isso. E eu fiquei muito pensando nesse lugar aí do que você traz enquanto tema. É, o que que a gente é depois que tira tudo isso, né? Se esses papéis não existirem mais, né? Se amanhã a psicologia for uma profissão que não é mais possível desempenhar, né? Quem sou? Então, de repente, se o casamento acaba, se o filho vai embora, né? Vai viver a vida dele, quando você se aposenta, né? A nossa profissão nos dá essa sorte, né? Que a aposentadoria, seja sorte ou não, mas a gente consegue estender, né? Mas de repente tem algumas pessoas que se veem obrigadas a se retirar, né? Por questões físicas, por questões do ambiente. O que que fica, né? Quem sou eu quando só estou eu, né? Quando não há um outro envolvido, né? Quando não há uma função envolvida. Quando a gente retira tudo isso, o que que fica, né? Eu acho que assim, esse tema me provocou muito a pensar esse lugar assim, né? De quando as funções sociais saem. E aí? Eu gosto muito de pensar sobre o espelho quando é para falar sobre a pessoa se olhando. E normalmente é muito comum, principalmente pra gente mulher, ouvir que não gosta de se olhar no espelho, que daí você vê as rugas, vê o peso, vê as imperfeições. Mas eu gosto muito da ideia de se olhar no espelho justamente pelo efeito reflexivo que tem. Não é simplesmente, eu olhei, eu existi ali. Sou eu me olhando a partir dos meus olhos, que eu estou sempre com um ponto de vista específico, né? Eu consigo olhar para mim a partir dos meus olhos. Então, daqui de cima, eu não vejo o meu rosto normalmente. Eu não vejo o meu cabelo normalmente. Eu vejo minhas mãos, eu não vejo minhas costas. Só que o espelho, ele me permite ver esse outro lado meu. O espelho me permite me ver a partir de uma nova luz. Me permite me ver a partir de um novo ângulo. E eu acho muito interessante porque é muito forte. O quanto que a gente, como cultura, assim, não tem o costume de se olhar realmente no espelho e aí ver todas essas reflexões que vêm junto. Que pra mim cabe muito isso que você falou. O que que sou eu quando tira todo o resto? Eu sou a minha relação comigo. E aí E eu gosto aí, do né, espelho por Alana? causa disso, E que é daí, eu com Alana, eu. eu fico pensando, e daí se não tem uma relação consigo? Ai, meu Deus, né? Se a pessoa não tem Uhum. uma relação consigo, o que que sobra? O que que resta? O que que tem, né? E aí acho que é muito nesse lugar, né? Da necessidade desse espelho, né? Da necessidade de se olhar-se, né? Acho que, nossa, muito bem colocado, assim, realmente, né? E o como, aí talvez eu esteja quebrando o teu script, vai, puxa aí de volta, viu? É que eu tô aqui, era pra mim só escutar, né? Mas eu não, você sabe que eu não É um aguento, bate-papo, né? é um bate-papo. Não aguento, não tem como, né? Uhum. Inclusive, estou vendo pessoas tão queridas aqui. Minha colega Lara, que eu não vejo há bastante tempo, que fez
o curso de formação no Instituto com a gente. Está aqui a Simone, nossa colega de turma agora, tá dando um oizinho. Querido. A Lu também está aqui. Daqui uns dias vai ter um videozinho dela aí que vai ser postado também. Sejam bem-vindos. Se tiverem alguma dúvida, perguntem. Então, assim, essa ideia da relação, né, que você fala da inteligência artificial das pessoas, como nós, a Gestalt Terapia, compreendemos que o processo acontece, né, a partir e na relação, né? Então, Uhum. de repente, como estar sem ter uma relação com o outro e consigo, né? Porque estar com o outro também te permite essa possibilidade do espelho, né? Do conseguir Uhum. ver-se, do olhar-se, né? É muito legal a relação com o outro, que ele te permite também quase a mesma função do espelho. Que quando você fala alguma coisa engraçada, a pessoa vai rir ou não. E aí é, né, o mesmo raciocínio do espelho. Tem essa resposta, não tem. Ah, gostou da mesma coisa que eu, não gostou. Isso é algo legal, não é? O outro também te traz outras possibilidades de você. O outro pode te trazer a possibilidade de fazer alguma coisa nova, fazer um exercício novo, uma comida nova, experimentar algo diferente. O outro tem esse lugar de também poder te mostrar você. Só que você tem que estar aberto. E o que mais é perceptível hoje é que as pessoas elas estão muito mais distantes de si e aí não abrindo esse espaço para poder experimentar elas mesmas em outro lugar, em outra posição, a partir de outro olhar. E aí, né, eu sempre falo, né, que o melhor ingrediente, o mais necessário de todos para uma psicoterapia, né, para um processo de psicoterapia é a abertura, né? Uhum. Se a pessoa não tem abertura, e aí eu acho que vai para tudo, para a vida, né? Você não consegue estar aproveitando e absorvendo, né? Seja o que for. E não só absorvendo enquanto coisas boas, mas também repelindo aquilo que não faz sentido para você e para a tua vivência e para as suas coisas, né? Que é a partir de se olhar o mundo e entrar em contato com o mundo e com as coisas desse mundo, que consegue se de repente selecionar, né? O que é o bom para si, o que não é. E isso a cada momento, a cada tempo, né? Porque as coisas elas vão se modificando, né? Elas não são eternas, né? E aí a importância dessas relações, mas como você traz essa abertura, me vem muito assim, né? O como é preciso ter uma. Você fala da angústia, da necessidade de abertura, né? Você falou bastante antes da angústia. O quão angustiante não ter uma relação consigo, né? O quão difícil é, né? E de repente, na busca por não ter uma angústia, por não gerar uma angústia esse olhar, se vive numa angústia de repente ter uma dependência, né? Uma codependência, de repente ter estar no mundo de uma forma que não seja saudável para si. E que não é autêntico, né? Que quando a pessoa vive de uma forma mais autêntica, ela tá conseguindo tirar a partir de si as suas ações, os seus pensamentos, as suas formações a partir da própria experiência de vida e história de vida. E quando não tem essa forma mais autêntica, tem toda essa angústia, porque, como eu falei antes bastante dessa angústia, também, para mim, ficou muito forte o vazio quando eu falei, quando eu estava estudando mais para poder falar melhor aqui também. E como esse vazio a gente vai tentando preencher pelo outro e com o outro, e o que parece melhor pela sociedade, como que eu devo me portar, o que eu devo falar, o que eu não posso falar, o que eu não posso vestir, o que eu posso vestir, e coloca essa quase um pedestal no que os outros falam que é certo, mas não se coloca. E aí, como você trouxe, quando não tem essa relação com a própria pessoa, né? Quando a pessoa não tem a própria relação com ela,
ela nem vai conseguir filtrar o que que ela quer, o que que ela não quer. E aí acontece isso, o distanciamento de si cada vez mais. É, porque de repente, pelo que você está me falando, me vem assim uma imagem que nesse lugar de esse distanciamento, esse lugar de ir em direção ao outro para tentar abracar esse vazio, enfim, né? Uhum, E esse outro pode ser muitas formas de outro, né? Não necessariamente um outro pessoa, mas pode ser muitas outras formas, pode ser IA, pode ser um vício, pode ser de sim. repente um adoecimento, né? E o quanto mais vai em direção a esse lugar que talvez por um tempo faça com que se sinta melhor ou preenchido, mais se caminha para longe de si, né? Uhum. De repente vai se caminhando em direção do outro, e aí aonde estou nesse lugar, né? Ana, aí não sei se está no teu script, tá? Mas agora fiquei com vontade aqui de te perguntar. Vamos lá, né? Que bom que a gente é psicólogo e terapeuta e sabe que não precisa saber das coisas todas e nem entender exatamente o que o outro tá falando. Dá para perguntar, né? Porque às vezes eu posso estar trazendo de uma forma aí que seja mais, sei lá, às vezes que não seja compreensível. Mas eu fiquei assim pensando, o que que você diz, né? Indica uma palavra muito forte para mim, mas o que que você conta? O que que você me diz aqui desse lugar de, uma pessoa que se sente muito só, uma solidão imensa, porque vamos lá, a gente não está falando aqui de solitude, né? Uhum. Que é aquele lugar de estar bem, de consigo mesmo, de gostar dessa companhia, né? Creio que não é isso. Mas essa pessoa que está se sentindo com um vazio imenso, que nada faz sentido, que parece que a vida não faz sentido, que não consegue muitas vezes mais transitar no mundo, ir e vir até o outro. Porque quando a gente fala desse lugar da inteligência artificial, dos vícios, dos ajustamentos, jamais que é com o formato de julgamento, né? Porque eu respeito muito e penso que é o jeito que a pessoa dá conta. E é isso que importa, né? É o melhor que ela consegue fazer. Mas eu fico pensando, uma pessoa que está assim, nesse lugar, o que, que você pensa, assim? O que, que você fala? O que, que ela poderia fazer, né? O que será que ela podia, às vezes, tentar nesse momento de extrema solidão? É meio clichê, mas é muito aquela coisa do que funciona, que é eu conseguir tentar entender como que ela tá se relacionando com ela e com os outros, e entendendo o que que ela quer com essas relações. Ela buscar esse processo de autoconhecimento, isso? É, e aí podem vir de várias formas, né? A gente normalmente indica pela terapia, até porque pela terapia o psicólogo, psicóloga, psicóloga que tiver ali junto com a pessoa vai estar dando esse lugar propício para ela conseguir se desenvolver e entender o que leva ela a se relacionar ou não se relacionar. Que me parece que pode ser uma falta dessa compreensão e também, às vezes, talvez até um desamparo. Às vezes a solidão, ela, de certa forma, traz uma liberdade de que, ok, estou sozinha, eu posso fazer muitas coisas. Eu posso escolher o que eu vou fazer, eu posso escolher o que eu vou comer, eu posso escolher. Só que às vezes a pessoa não está acostumada a escolher. Ela vai ter várias questões da vida dela, né? E aí conseguir entender e ir atrás desse autoconhecimento de como ela se relaciona,
como ela deixa de se relacionar, o que ela vai atrás. Que às vezes ela vai e consegue uma relação e aí ela entra nessa forma dependente. E aí essa forma dependente ainda vai estar o sozinho na multidão. Muitas De pessoas em volta de repente, mim, de mas não repente você preenche. vai contando esse lugar de que se a pessoa não se encontra em si, de repente o outro não é um encontro. Isso Uhum. ela acaba indo para esse lugar de se perder no outro. E daí Tudo que você vai. entra Tudo, no tentar entrar no outro e não entrar em si. é, e daí, de repente, o agrado da sociedade vai para o agrado para o outro. Isso? O buscar ser aceito, Ah, o buscar agradar, o buscar ser visto, de repente vai para o outro. que é justamente o ponto de que a pessoa ela já cresce entendendo que ela tá numa sociedade, vivendo com outras pessoas, tem pais ou pessoas responsáveis que gostaria de agradar, e aí ela talvez fica estagnada nessa posição. E aí ela se separa dela, e aí ela não entra em conexão com ela, e aí ela se sente sozinha, que as relações não estão fazendo sentido. Sabe Eu. que Pode. você sabe que isso vai me lembrando muitas vezes o quanto em psicoterapia mesmo, né? Eu pergunto para as pessoas o que elas gostam, que hobby que elas têm, né? Enfim. E as pessoas simplesmente não sabem, Uhum, né? Elas não sabem do que elas gostam, né? E, e vamos lá, volta a ideia, se aquela ideia de antes que eu falei, né? De repente, se todas as nossas funções sociais não existirem mais, o que fica, né? E de repente é esse lugar, né? Do quem sou eu, do que eu gosto, o que me traz um bem viver, o que me traz alegria, né? Muito esse processo parece-me que de autodescoberta mesmo, né? E muitas vezes as pessoas até gostam de algumas coisas, mas de repente é, não existe a possibilidade de fazer algo mal feito, né? De repente uhum, aquilo se torna uma necessidade de performance novamente, né? Que é muito esse lugar social de necessitar ter performance para tudo que nós fazemos. Não basta fazer, tem que ter performance. Então, tem pessoas que descobrem o que gostam. Quando eu era mais nova, eu gostava, sei lá, né, de fazer crochê. Mas aí, de repente, não pode fazer aquilo como um hobby. De repente, tem que ser produtivo naquilo, né? E daí as pessoas acabam se cansando e se torna mais uma tarefa na vida delas. Então, de repente, aquilo que era para ser algo positivo acaba se tornando mais uma tarefa. Então, como esse lugar da performance também está muito conectado, né, a essa desconexão, né? O quanto a gente vai sendo me diga se você de alguma forma acha que é isso ou não, mas a gente vai sem perceber sendo muito arrastado para esse lugar de performance mesmo, né? E de repente até gera estranheza quando alguém para e diz: não, não é isso, não é assim, não quero dessa forma. Enfim, né? Acaba gerando, às vezes, muitas vezes, estranheza a pessoa tentar ser ela mesma, né? Isso me lembrou muito uma parte aqui que eu vou talvez me repetir um pouco agora, mas de que é preciso a pessoa poder conseguir explorar as possibilidades de quem ela é e o que ela é e o que ela quer fazer. E quando sai desse lugar dos papéis, como a gente falou, perdeu não, né? Saiu do emprego, se aposentou,
tá começando uma nova fase, é outro momento. Eu gosto muito de pensar que a gente está acostumado a achar que a vida é uma foto, mas na verdade a vida é uma coleção de filmes. A gente tem uma história que agora tá rolando, ela tem lá o clímax, né? Primeira parte, segunda parte, terceira parte, acaba, próximo filme. E vai fluindo e rodando. A vida é E era. movimento. Oi? A vida é movimento, não é estático, né? Não Uhum. é fixo. E também são várias histórias diferentes que acontecem. E que você não vai chegar no final feliz, né? Como às vezes é dito, tipo, em história de princesa ou Hollywood. Hollywood, exatamente. Não é o final feliz, é a próxima parte da história. Que sempre vai ter enquanto você estiver vivo. E enquanto estiver movimentando. E aí, agora eu pô, tô quase dando um spoiler aqui. Por pouco não falei tudo, mas o quanto isso me lembra um dos vídeos que vão ser postados, né, aí durante o mês, que inclusive vai ser, um deles é esse da Luana, que fala um pouco disso, que a vida é uma composição, né? Não tem felicidade, tem dor, tem tristeza, né? Tem tudo, né? Não tem só uma coisa. E aí, o como, antes da gente responder ali a perguntinha que veio, né? O como, de repente, aí da outra live, né? O como as redes sociais vão vendendo uma felicidade, uma vida perfeita, né? Que é muito Instagram, né? Uma vida Instagram, né? Que é Antes a gente estática. falava a família margarina, né? Agora entreguei que a minha certidão de nascimento é muito amarela. Mas agora é muito Instagram, são pessoas muito Instagram, né? É muita vida Instagram, que na verdade é um recorte da vida. Não é que aquilo não exista, mas é um recorte, né? É aquele momento feliz. Existem poucas pessoas que falam os processos como um todo, né? Enfim, os momentos tristes também, os momentos difíceis, dolorosos e tal. Existem algumas pessoas, mas em maioria é esse lugar do recorte positivo, né? Da A desconexão? Simone. Uhum, pode falar. Não, da desconexão. Quando você só tá vendo recortes da vida do outro, você tá vendo a desconexão do outro. Porque você não tá vendo a vida dele. Você não tá sabendo do total. São só as partes. Então Sim, não tem a conexão. não. E como isso tem gerado um adoecimento em massa, né? Em massa Uhum. mesmo, né? A Simone está dizendo aqui que está adorando as reflexões. Que bom. Tá mandando aqui. Sim, pareço que tive algumas vidas. Que bom que tá fazendo sentido para você, Simone. Estão perguntando aqui: vocês acham que essa pressão na performance, por exemplo, também pode contribuir para a pessoa se isolar e ficar nessa posição de solidão? Achei bem interessante colocar como posição de solidão, que é algo que pode ser mutável. É uma posição, mas pode ter outras. Achei bem legal essa posição, assim, né, essa fala. E eu acho que sim, a, a performance, ela é algo que também traz essa desconexão. Também não está necessariamente alinhada com as vontades e necessidades da pessoa, mas está Que é a alinhada desconexão de com. si, né? É, Às vezes a pessoa está conectada com muita gente, com muitas coisas, com muitos uhum, trabalhos. É aquela pessoa que está extremamente ativa, mas aqui vazio total, né? uhum, exatamente. E aí a performance faz isso, com que ela se mantenha nessa posição dessa solidão, dessa coisa, né? Que ela não tá se olhando, ela não tem o espelho, ela tá olhando, como você falou, para as outras pessoas, para as outras empresas, para as outras Ela coisas está para olhando fora. para os papéis que ela tem que desempenhar no mundo, né? Uhum.
que é a alta performance, né? E aí é um assunto que eu tenho até medo de entrar e tomar todo o seu tempo, né? Porque eu gosto muito de falar desse tema, né? Da busca por performance, do perfeccionismo, da busca por perfeição, do perfeccionismo, do como a sociedade contemporânea ela incentiva e, inclusive, né? Ela não só incentiva, como ela premia, né? Uhum. A performance e em diversos nichos, né? Isso vai mudando, inclusive os nichos vão aparecer novos nichos. Agora a questão, nós temos, por exemplo, muitas questões em questão a transtornos alimentares também, que é essa busca por performance também do corpo, é, burnout, porque tem uma busca por performance profissional imensa. Então, assim, o que me vem aqui desse lugar é o como, de repente, o corpo vai requisitando isso, né? É ele que vai contando quando a pessoa vai para esse extremo, para esse lugar, e o quanto a solidão, o se sentir só, a angústia, né, de estar nesse lugar, essa conexão consigo que é extremamente necessária, inicialmente para se perceber isso, é o que vai conseguindo fazer com que a pessoa se questione, né? Que de repente o nosso corpo que diz, espera aí, tem uma coisa errada é isso, não vai olhar não? Né? É ele que começa a dar sinal, né? Eu sempre digo, né, que nenhuma crise, seja ela qual for, inicia a crise, né? O nosso corpo vai mostrando aí no tempo, com o tempo, vai dando sinal, né? Até que de repente ele diz, "Oh, não vai me parar mesmo? Então, vamos lá, vou te parar, né? Então, eu também acredito muito que sim, que contribui com o isolamento e com o adoecimento em massa que nós vemos aí, né? Eu não sei o nome, mas tá como Mi, tá dizendo aqui que os hobbies abrem portas para entrar em contato com círculos novos de pessoas, com gostos em comum também. E isso é uma forma de abertura. Conseguir encontrar comunidades de coisas que a pessoa gosta. Às vezes ela, como você disse, ela não tinha tanta conexão, mas lembra de uma coisa que gostava quando estava na infância. E, sei lá, dançar. E daí ela vai fazer uma aula de dança. E nisso ela conhece outras pessoas que também gostam da dança. E aí ela entende. Ainda gosto. E começa a se conectar com ela mesma, por meio de uma comunidade. A professora Mônica Alvin, maravilhosa, vocês ainda vão ter aula com ela. Ela sempre fala, é maravilhosa. Ela sempre fala desse lugar, né? Esse lugar de comunidade, de grupo, e da importância das pessoas buscarem pessoas com gostos em comum, né? As suas, acho que ela não fala assim, né? Mas enfim, as suas tribos, né? Suas Uhum. pessoas em comum. Do como é importante ter essa possibilidade de identificação, né? Nessa construção aí do seu processo. Realmente. E tem um ponto também, que isso é algo que eu faço na minha vida pessoal, no caso, que eu tenho os meus amigos e eles às vezes nem conhecem o que eu gosto. E aí eu chego e eu apresento assim, olha só, que legal esse filme. Assistam. Ou eu chamo pra assistir aqui em casa, que também é uma forma de aprofundar a relação. E Dá relações que às vezes são novas, de formas de conseguir fortalecer essa comunidade, sabe? é a troca, né? É a, é a riqueza da troca, né? De estar em contato e da troca. E daí, te escutando e nós aqui dialogando, me veio como existe uma importância, pelo que você está trazendo, muito importante desse lugar de estar em contato consigo e compreender o que gosta, o que não gosta, suas necessidades, seus limites, né? Conhecer-se ao ponto de encontrar o outro
e não se misturar e lá ficar, né? No outro, né? Que vem esse lugar do somar-se, né? Do somar ao outro e não difundir e se confundir e se perder nesse outro. E esse outro, eu estou falando no outro mundo, no mundo como Uhum. um todo, né? É, 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 esse processo de conhecer se faz com que eu possa transitar em vários lugares, né? E de repente ver onde eu quero ficar e onde eu não quero. Quanto tempo eu quero ou não quero ficar em cada lugar, né? Para além desse lugar de não é o ir e voltar no sentido de lugares físicos, para além desse lugar físico, né? Para qualquer tipo de lugar, né? Seja ele mental, seja ele fisicamente, né? Enfim. Isso me faz pensar sobre possibilidades. Que a sensação que me dá quando eu escuto e eu estudo sobre solidão é que parece que a pessoa não entende que ela tem possibilidades. Porque realmente, às vezes, ela tá tão aprofundada nessa necessidade de se preencher com o mundo que quando não tem um mundo para ela se preencher, ela tá sem possibilidades. E aí a possibilidade de ela conseguir se preencher com ela é algo desconhecido. E aí eu volto pro ponto de a importância de conseguir tentar conhecer o novo, que às vezes é isso, de entender que tem o vazio, que eu sou incompleta, mas que isso não é errado, que isso não é ruim e Isso é que humano, isso é humano. isso é Isso ser é a humano, experiência. né? Uhum, Inclusive a gente fala do vazio fértil, né? Que é esse lugar de abrir espaço para novas coisas, para construções, né? E como existe uma tendência social muito grande de achar que tem que preencher tudo né, enfim, que não pode nunca sentir uma angústia. E de uhum, repente a gente está falando de uma angústia existencial aqui, né? Não sim. de um adoecimento, né? Mas o como me vem aqui que muitas vezes, infelizmente, a única coisa que faz com que as pessoas realmente caminhem até elas é o sofrimento, né? É um grave sofrimento que faz com que elas parem, olhem e vejam que elas de alguma forma precisam de algo, né? E esse algo geralmente é elas mesmas, né? Não é um outro. E o outro se torna um. E aí a gente já está entrando aqui, bacana, né? Porque a gente já está entrando no assunto da live da semana que vem, né? Verdade. E esse outro vai fazendo parte, né? Ele vai somando, ele vai participando, ele vai possibilitando, né? Uhum, Essa rede de apoio, né? Essas pessoas que vão possibilitando, trazendo novas possibilidades para que essas pessoas possam aí se encontrar e encontrar esse quase que um sentido, né? Esse lugar que elas querem estar na vida delas, né? As suas escolhas, os seus limites. Mas o quão muitas vezes isso acontece por caminhos, às vezes não, né, gente? Geralmente acontece por caminhos bastante tortuosos, né? E daí essa tua fala de que tá tudo bem ser assim, porque somos humanos, isso é ser humano, né? É, me toca bastante, me faz eu pensar que é isso mesmo, né? uhum. E quando você fala desse lugar das possibilidades, né? Me vem um outro vídeo que vai ser postado aqui, que já tá prontinho, né? Que fala exatamente sobre isso, sobre as possibilidades, né? Que a pessoa tem e pode ter aí nesse caminhar, né, da vida. Então, tô aqui com a cabeça assim, precisava 3 horas para essa live, no mínimo, né? Vocês Nossa, leva falando muito disso. tempo. Aham. Tem uma pessoa aqui falando, ó. Vocês falando de solidão me faz pensar
que é um lugar que pode contribuir para coisas como ansiedade e depressão. E aí, Alana? É, sim, eu também penso algo parecido, nessa mesma linha de raciocínio, de que a ansiedade também, ao meu ver, ela também vem de um lugar de que a pessoa pode não entender que ela consegue lidar com certas situações. Nessa situação de hoje em dia, em que é muito comum ouvir sobre crise de ansiedade, que são crises de pânico, que a pessoa ela se sente ameaçada e quando tem essa conexão da pessoa com ela, ela entende até onde ela consegue ir, o que que ela dá conta, o que que ela não dá conta. E quando tá nesse lugar de solidão, ela não tem, entre aspas, assim, ela não tá segurando a própria mão pra dar força pra ela mesma e conseguir caminhar e enfrentar alguma coisa. E pela depressão também, até como a gente falou aqui, a solidão também é uma questão humana, mas o ser humano é um ser de comunidade, é um ser de grupo. E se sentir só também é se sentir desamparado. E podem ter muitas coisas que podem acarretar em depressão, mas essa falta de desamparo causa também essa forma de. Esse desamparo faz com que a pessoa também possa aprofundar a depressão. Eu acho que vem esse lugar de solidão e solitude, são coisas diferentes. Uhum, Não é que a gente não vai se sentir só em algum momento. O adoecimento parece-me que vem nesse lugar de algo bastante agravado, onde a pessoa perdeu totalmente essa desconexão de si, né? E aí sim pode vir depressão, pode vir ansiedade e é, diversas outras questões que podem acontecer, né? Diversos outros adoecimentos, né? Então, de repente, o como existe uma importância muito grande de não deixar-se só, né? uhum, Acho que é o convite para olhem-se, vamos nos olhar todos nós, né? Vamos olhar o que gostamos, né? O que queremos fazer, o que realmente é nosso, não é do mundo, né? Alana, tô adorando, maravilhoso, dorzinha no coração que tem que encerrar. Ô, vida. Passou muito Ouvida, rápido. foi muito rápido. Eu tô aqui, recém comecei. Agora que eu engrenei, vou ter que parar, né? Tô sentindo Uhum. assim, nossa, agora que eu comecei, ainda bem que tem semana que vem, né? E que eu, como mediadora, posso participar de todas, né? Deu boa pra mim. É. Alana, então, realmente, né? Fico aqui olhando isso e pensando, né? Como a maior distância é a de si. Porque quando Uhum. você não está conectado com você e com as suas coisas, suas necessidades, de repente, nossa, um podcast, gente, Jesus, socorro. Ah! Obrigada pela confiança, gente. Quem sabe, né? Não vamos dizer que não, né? Possibilidades existem. A Simone está aqui falando, né? Que o desenvolvimento pessoal exige coragem e a coragem para existir exige ansiedade. Com certeza, né? A gente não pode botar patologia em tudo. Existe ansiedade, existe tristeza, existe raiva, existe alegria, existe tudo, né? O adoecimento é quando existe aí um lugar de agravamento, né? Quando a pessoa não consegue mais ver possibilidades e não consegue mais lidar com o seu contexto, né? Obrigada, Lucas. Saindo sem solidão e bem próximo de vocês. A gente também se sentiu muito próximo, muito obrigado. Apoio muito agradecido. Alana, então, muitíssimo obrigado, bom descanso, obrigada a todos que participaram, que estiveram com a gente. E voltamos semana que vem, mesmo horário, terça-feira, falando de rede de apoio com a Alana e a Joana. Isso.
Obrigada também. Até semana que Obrigadão. vem. Foi Abração. ótimo. Abraço. Tchau. Tchau.